eu tenho alguns tópicos que eu vou trazer para vocês, que são tópicos e assim especiais, precisam de um pouco de atenção, de detalhe do project, que o project ele faz muitas coisas automáticas, mas a gente tem que saber o que é que ele está fazendo automaticamente direitinho, como é que as coisas estão funcionando, né? Então, eu vou desenvolver hoje um projetinho pequeno, tudo, só para a gente exemplificar algumas coisas. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui algumas, algumas atividades aqui, ok? Então, eu tenho um projeto, já tenho todas as atividades aqui, elas vieram no modo manual. Vou marcar todas aqui para botar no agendamento automático. Muito bem. Aqui eu já vou colocar para qualquer tarefa que eu abra, eu agendar automaticamente. Ok? Rapidamente aqui eu vou... Essas três aqui, elas são subtarefas de fundações. Essas aqui são de estrutura de concreto, alvenaria. Essa parte aqui está todo mundo craque já, né? De fazer a EDT. Vamos lá. E aqui, antes da gente prosseguir, eu vou sumir só com esse item. Não deixar isso aí, pode ser que precise. Eu vou inserir aqui uma coluna, que é a EDT, que é a que a gente vem trabalhando, não é isso? Muito bem. E vocês me falaram que ele insere uma coluna, número de estrutura de tópicos, não é isso aqui? Que é igualzinha. Tem nenhuma diferença. Por que ele usa essa? Não sei, tá certo? Eu desde que eu uso o Project, eu só uso essa aqui. Ele usa essa aqui, mas não tem nenhuma diferença. Agora, o que eu sei, pessoal, é que isso aqui a gente poderia fazer... Isso pode ser customizado, tá? Essa estrutura de tópicos, ela pode ser customizada no seguinte sentido. Eu podia ter assim, ó, aí aqui podia ser 1.A, entendeu? Os níveis podiam ser letras, igual a gente faz aquelas numerações no Word. Então, podia ser AA.1, algarismo romano e por aí vai. Então, tem como fazer essa customização, tá certo? Mas a diferença aqui é zero, entre EDT e número de estrutura de tópicos, zero, tá? De repente, o pessoal botou isso aqui só para facilitar, mas a informação que é obtida é a mesma. Certo? O número que representa a posição da tarefa associada na estrutura hierárquica. E aqui, quando eu venho aqui, inclui os códigos da estrutura de divisão de trabalho, que são os códigos alfanuméricos que você pode usar para representar a posição da tarefa associada na estrutura hierárquica. Tá? Então, aqui a gente pode inclusive, customizar para letras e números. Ok? Então, não tem diferença nenhuma, não. Pelo menos do que a gente está usando, não. Muito bem, então vamos lá. Aqui a gente tem que as estacas são 12 dias, aqui 16 dias, e aqui é um marco 0. Aqui a gente tem, são 16 e 20, depois alvenarias 10 e 10, depois contrapiso 8 e 12 dias, reboco eu tenho 12, e azulejo 6, depois portas eu tenho 5 e 6 janelas, depois eu tenho 10, 8, 10 e 12, ok? Muito bem. Tenho também aqui já a possibilidade de colocar aqui as predecessoras, fazendo sempre na sequência que a gente já acordou, né? Então, aqui eu vou botar bem 3, sem utilizar 4. 4i aqui. 4i. Pontinho, depois 7. 8. 8. Contrapiso 8. Aqui 13. Aqui, revestimentos, a gente tem 10 e 11.
depois 16, 16 e 17. Opa, eu errei. 16 e 17. Janelas também. Começar a porta e janelas também. Pintura 16. Aqui 16. Ponto e vírgula 17. Ponto e vírgula 20. Não, 22. E tem 16 e 17. Tudo bem? Diminuir aqui o zoom. E aqui está o nosso projeto. Eu vou só salvar uma vezinha aqui. Aula de project. Projeto. Exercício maior. Exercício maior. Está em 2021. Traço 08, traço 02. Muito bem. Então, temos aí que é um projeto. Primeira coisa que eu queria que vocês tivessem atenção é que aqui no Gantt, essa parte de cima que tem os meses e tem alguns números que representam os dias, isso aqui pode ser customizado, tá? Isso aqui, se você vier com o mouse, clicar em cima do mouse, clicar aqui em escala de tempo, você vai ver que tem assim, ó, camada superior, camada intermediária e camada inferior. É possível que você bote 3 informações aqui que elas ficam em camadas. Só estão aparecendo 2 agora, mas a gente pode colocar 3. Então, a camada superior, a gente vai botar aqui, ó, 3 camadas. Então, a camada superior, vamos supor que a gente coloque os meses, tá? A camada intermediária, a gente vai colocar as semanas. Cadê as semanas? Ok? E na camada inferior, a gente deixa os dias. Vamos ver como é que fica isso. Então, você vai ter aqui três informações, certo? 3 informações ligadas ao calendário, que elas se adequam aí de acordo com o zoom que você dá. Ó. Quando eu mudei agora aqui, ó, apareceu o trimestre aqui em cima, ele, né? E aí colocou o mês, mas eu tenho 3 informações, ok? Muito bem, esse é o primeiro ponto. Às vezes facilita você manipular. Vou pedir aqui para aparecer as tarefas críticas, só para ficar vermelhinho. Tudo tranquilo. Pessoal, tá faltando coisa aqui, né? Por exemplo, fundação, estruturas, alvenarias, pisos, revestimentos, quadrias, pinturas, instalações. A gente tem que isso aqui tá tudo dentro do projeto exemplo. E agora eu posso exibir aqui o nível 3 dos tópicos, está tudo certo. Pronto, agora sim. Agora eu tenho que meu projeto vai durar, está previsto aqui para durar 78 dias. Não tem custos ainda, porque eu não coloquei recurso, mas depois a gente vai falar sobre isso. Muito bem. Vejam. Depois que você faz isso, a gente sabe que todas essas datas que a gente colocou aqui, todas essas durações, desculpa, as durações, elas estão em dias úteis, tá? Dias úteis, tudo aqui está em dias úteis. E o Project automaticamente lança os dias úteis dentro do calendário, certo? Muito bem. Só que esse calendário que eu queria conversar com vocês, normalmente a gente prepara o calendário antes de fazer antes de lançar a primeira atividade, tá? É uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente vai fazer um projeto, mas ele pode ser modificado depois que o projeto está pronto. Então, vejam só. Se você vier aqui na guia projeto, aqui, ó, menu projetinho aqui em cima, aqui tem uma série de botões que são importantes para nós, tá? Primeiro é informações do projeto. Informações do projeto, vejam, aqui ele está dizendo que começa dia 2/8/2021, certo? 2/8 é quando o projeto termina. E o projeto vai se dar da data de início, começando na data de início e terminando quando tiver que terminar.
Tem uma outra opção, é que você determinar a data de término do projeto. Se você disser que dia o projeto termina, o project vai fazer todas as contas para trás. Normalmente a gente trabalha assim. Você vai definir data de término do projeto se você tiver uma deadline. Eu tenho que estar com isso pronto tal dia, então eu vou projetar para tudo acontecer, para estar pronto tal dia. Mas o normal dos projetos é começarem na data de início, você define a data de início. Se eu colocar aqui, data de término, ele apaga a data de início e pede uma data de término para esse projeto. Então, veja, se esse projeto, vamos fazer só um teste aqui. Se o projeto começar dia 2/8, ele está dizendo que vai acabar dia 17/11. Mas se eu mudar isso aqui e disser que eu quero que ele acabe dia 17/12, veja que está começando dia 2/8, né? Ele diz que eu posso começar dia 1/9. Dia 1/9 vai acabar dia 17 de dezembro. Certo? Então, eu posso voltar aqui informações do projeto de novo. Vou botar a data de início. Isso aqui é dia 2/8/2021. Beleza? E voltou do jeito que estava. Então, se você definir o início, ele calcula o final. Se você definir o final, ele calcula quando é que tem que começar. Outra coisa que tem interessante aqui nas informações do projeto, pessoal, é se você clicar no botãozinho estatísticas, ele dá um resumo. Dá um resumo aqui. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Atual é o planejamento que eu estou fazendo agora. Tem uma coisa chamada linha de base, que depois eu vou explicar para vocês o que é. Quando a gente estiver fazendo o acompanhamento, ele vai dizer como é que está o real, e aí ele vai comparar o real com a linha de base e dizer se o seu projeto está atrasado, se não está atrasado, se está com o custo previsto, se não está. Certo? Então, temos um caminho longo até lá. Mas aqui nas estatísticas, é aqui que a gente vai ver o custo programado, se até agora o custo está acima, se o custo está abaixo, se a quantidade de trabalho que você vai precisar para terminar o projeto é a que você previu ou não. O acompanhamento tem um resumo muito interessante só nessa telinha aqui. Ok? Muito bem. Então, vejam. Eu tenho aqui que a programação atual começa dia 2/8, termina dia 17/11. A duração é 78 dias. Trabalho 0 horas, custo 0. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum tipo de recurso. Ele só vai começar a contar aqui trabalho e custo quando eu adicionar os recursos. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre recursos e alguns detalhes sobre recursos. Muito bem, então, informações do projeto. Aqui nos campos personalizados, foi aquilo que eu disse para vocês que a gente pode personalizar campos para aparecerem aqui, tá? Não vamos mexer nisso agora, certo? Tem um botão desse aqui que eu considero um dos mais importantes, que é esse aqui, alterar período de trabalho. E é esse aqui que a gente vai se aprofundar nele hoje. Quando você clica em alterar período de trabalho, veja só. Outra coisa, antes de eu falar isso. Aqui em informações do projeto, pessoal, reparem uma coisa. Bem aqui tem escrito calendário. E calendário, a opção que está marcada é o calendário padrão. Tá certo? Calendário padrão. O que é esse calendário, pessoal? Esse calendário é todas as informações relativas às datas que podem ou não ser utilizadas pelo programa para alocar as atividades. Esse calendário é onde você vai dizer que dia trabalha, quanto do dia trabalha, como é que você faz, se tem feriado, se tem folga, se vai trabalhar meio expediente, se não vai, é tudo no calendário. Como todo projeto tem que ter um calendário, o project já me aparece aqui com um calendário padrão, tá? Vou colocar OK. E agora eu posso vir aqui em alterar período de trabalho, que é onde eu vou mexer no calendário. Muito bem. Então, vamos por partes. Tudo bem devagarinho. Sempre lembrando que esse projeto começa dia 2 e termina dia 17/11, tá? Então, aqui, nessa tela, que não é uma tela lá muito amigável, eu tenho uma série de informações. Ele diz assim, o calendário que eu estou mostrando aqui, esse aqui, o padrão, calendário do projeto. E aqui ele mostra o mês de agosto, por exemplo,
e tem algumas cores nos dias, e essas cores obedecem a essa legenda que está aqui do lado. Então, todos os dias que estão em branco são dias úteis. Todos os dias que estão marronzinhos são dias que ele não considera para alocar atividade. Se tivesse número branco com o número negrito sublinhado, horas úteis editadas. Você pode editar dia por dia. Quando for assim, o númerozinho, o quadrinho azul é dia de exceção. E quando for 31 é semana de trabalho não padrão. Vejam. Então, vendo esse dia de exceção aqui, se você ver dia de exceção, você vai notar que tem uma abinha chamada exceções aqui. Ó. E aqui, semana de trabalho não padrão, você vai notar que tem semanas de trabalho aqui. Então, aqui eu tenho duas abas. Duas abinhas que você vai editar aqui para poder fazer algumas coisas. Então, eu vou fazer alguns exemplos para vocês verem como é que a coisa funciona. Bom, aqui ele me diz também, ó, quando eu clico aqui num dia qualquer, ele me diz período de trabalho. Ó, pro dia 16 de agosto, pro dia 16 de agosto está de 9 ao meio-dia e de 3 às 18. Dia 27, de 9 ao meio-dia, de 3 às 18. 9 ao meio-dia, 3 às 18. Quando eu clico num cinza, ele diz que não é útil. Tranquilo? E também diz que isso está feito com base em semana de trabalho padrão no calendário padrão. Se eu vier em semana de trabalho, tem aqui a semana padrão, não tem data de início, não defini data de início, não tem definir data de fim, então ela vale o tempo todo, tá certo? E essa semana ela tem algumas características. Ok. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sou o gestor desse projeto, e já analisei o calendário todo. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer para o Project, com esse projeto, eu quero um calendário específico para o projeto. Não quero usar esse padrão, não. Esse padrão eu vou deixar aí, mas eu vou criar um calendário para eu utilizar nesse projeto. Ok? Muito bem. O que é que eu vou criar aqui? Para fazer isso, eu clico em criar novo calendário. Esse aqui eu vou dar o nome de calendário do exemplo. Muito bem. E ele vai estar baseado no padrão, quer dizer, ele vai fazer uma cópia do padrão e eu vou modificar, ele não vai mexer no padrão. Põe OK. Pronto. Calendário do exemplo está aqui. E agora eu vou dar informações para esse calendário do exemplo. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou ver é o seguinte: a semana de trabalho, vou clicar aqui na semana padrão, e vou pegar os detalhes dela. Aí aqui diz, ó, domingo, não é útil. Segunda-feira, o horário está aqui, ó. Terça-feira, o horário está aqui. Quarta-feira, o horário está aqui. Quinta, 9 às 12 e depois de 13 às 18. Sexta também. E sábado, não está trabalhando. Esse é o horário padrão. Tranquilo? Tranquilo. Tem alguma exceção? Não, não tem nenhuma exceção. Vou colocar OK, o calendário está criado. E vou pegar aqui na informações do projeto e vou dizer que agora o projeto vai utilizar esse calendário do exemplo. Então, vejam, eu criei um calendário. Depois que eu criei o calendário, eu vim aqui e disse assim: projeto, a partir de agora, use esse calendário do exemplo. Ok. Não tem nenhuma modificação, porque nós vamos inserir a modificação agora. Certo? Vou fazer algumas mudanças aqui bem assim, extremistas, tá? Para vocês perceberem as mudanças que o Project faz, tá? Muito bem. Vou clicar aqui em alterar período de trabalho, que eu vou editar o meu calendário. E aí, aqui em semanas de trabalho, vou fazer a seguinte coisa. Vejam só, vamos sempre manter o tracking aqui da duração do projeto. E quando ele começa, quando ele termina. Na minha empresa, eu vou dizer que é o seguinte: as semanas funcionam assim. A gente sabe trabalha de segunda e terça, a gente não trabalha na quarta e a gente trabalha quinta e sexta. Não trabalha no sábado nem no domingo. A gente trabalha 4 dias por semana e folga 3. Ok, é a minha empresa, não estou nem aí, ninguém manda na minha empresa. Então, eu vou pegar aqui a semana padrão, eu vou dizer assim, ó. A quarta-feira
definir para dia de folga. Aqui, ó. Certo? Quarta-feira vai ser dia de folga. Gostaria muito que vocês prestassem atenção que isso vai ter que ter uma alteração aqui. Eu estava planejando trabalhar todas as quartas-feiras, mas agora o dono da empresa disse assim, olha, você não vai trabalhar de quarta-feira. A tendência é que o prazo do projeto aumente. Certo? O prazo aumente. Vamos ver se isso acontece. Ok. Não confirmei ainda, ok. Vejam o que aconteceu com o prazo do projeto. Professor, continua 78 dias. Continua, porque lembre-se, isso aqui são dias úteis. Eu vou ter 78 dias de trabalho para fazer esse projeto. Só que agora, no lugar de terminar no mês 11, ele está terminando no mês 12. Por quê? Porque agora toda quarta-feira eu não vou trabalhar. Esse calendário está assim. Certo? Muito bem. Vou fazer uma coisa, vou voltar aquilo lá. Ó, e outra coisa, ele mostrou aqui, ó, ficou marronzinho aqui, ó. Domingo, quarta é marrom, sábado é marrom. Vou aqui na semana de trabalho, eu vou fazer o seguinte, não, quarta-feira eu vou usar o período do project mesmo. Aqui, ó, período do project. Vou voltar ao normal para ver se o project entende, ó. Quarta-feira não está mais marrom. Quando eu colocar agora OK, voltou para dia 17/11. Ele já fez todas as contas, tudo certinho. Vou fazer o contrário. E se eu agora disser que sábado a gente vai sempre trabalhar? Então, alterar período de trabalho, estou no calendário que eu preciso. Semana de trabalho. É a semana padrão? É. Vou pegar um detalhe dela aqui. O sábado eu vou... o padrão do sábado, vou botar aqui, ó, definir dias para os períodos de trabalho específico. Então, é de 9 às 12 e depois de 13 às 18, certo? 9 às 12, 13 às 18. Eu estou dizendo os períodos de trabalho. Tem um períodozinho de almoço aqui. Põe OK. O sábado agora ficou branquinho. Veja, se eu não trabalhava no sábado e agora e terminava dia 17 e agora eu vou trabalhar no sábado, a tendência é que esse 17/11 se reduza. Põe OK e vejo que agora o projeto está terminando dia 30/10. Reduziu a quantidade de dias. Quantidade de dias no calendário, mas a quantidade de dias de trabalho não reduziu. Certo? Só repetindo, como é que eu preciso fazer para gerenciar o calendário do meu projeto? Eu vou em alterar período de trabalho, eu crio um novo calendário, pode ser baseado no padrão, e a partir desse novo aqui, eu atribuo ao projeto, aqui informações do projeto, eu atribuo ao projeto, e agora cada mudança que eu fizer no calendário do exemplo, eu vou estar agindo no projeto, certo? Muito bem, vou voltar aqui para a semana de trabalho. Nessa semana aqui, vou voltar e vou colocar o sábado como sendo usar o período padrão do project, ok? Que é o período padrão do project é que o sábado não se trabalha, ok? E agora vou voltar para 17/11, como eu tinha previsto. Pessoal, alguma dúvida até agora? Nenhuma dúvida. Muito bem, então você define como serão as semanas de trabalho, certo? Porém, o project também é preparado para você colocar os casos especiais, certo? Vamos supor que na semana de 23 a 27 não tenha trabalho. Essa semana aí vai ser uma semana de feriado religioso. Alguma coisa aqui que acontece que não tem trabalho essa semana. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma semana, ó, aqui embaixo, feriado, basta digitar religioso.
ela vai começar, vai estar valendo do dia 23 de agosto até o dia 23, até o dia 27. Vejam que aqui ele já colocou, ó, amarelinho. Amarelinho por quê? Porque eu estou mexendo em semanas de trabalho fora do padrão. Quem está no padrão é tudo branco. Fora do padrão é ditado aqui na aba semana de trabalho. Eu digo quando começa e quando termina essa regra específica. E aí eu vou botar aqui, ó, detalhes aqui. É que domingo, cliquei no domingo, segurei o shift, fui até o sábado e botei período de folga. Vamos lá. Ainda não confirmei, mas meu projeto está acabando dia 17/11. 17/11 eu decidi que vou dar uma semana sem trabalho. Logo, esse 17/11 vai atrasar, vai passar para depois de 17/11. Pelo menos teoricamente. Põe OK e está aqui dia 24/11. Mas, professor, como é que pode? Era 17. O senhor tirou 5 dias de trabalho. 18, 19, 20, 21, 22. Por que foi para 24? Meu amigo, aí aqui está em consideração aquelas histórias de se no meio teve feriado, teve domingo, se teve sábado, tá? Depende de como acontecer. Mas pode ter certeza, tá correto isso aí. Tá? Você tirou 5 dias de trabalho e no calendário esticou uma semana. É porque depende de quando acontece os 5 dias de trabalho. Tá certo? Muito bem. Então, se eu vier aqui alterar período de trabalho, selecionei o calendário, veja que ele vai pintando aqui para a gente, né? Por exemplo, mês de setembro, outubro, novembro. Eu poderia fazer uma semana de trabalho especial aqui também em novembro, do dia 15 ao dia 19. Vamos lá. Semana especial. Essa semana especial, que vai do dia 15 de novembro ao dia 19 de novembro, eu vou fazer o seguinte, ó. Domingo não trabalha, sábado não trabalha, mas de segunda a sexta-feira, eu vou fazer o seguinte, não vai ser de 9 às 12, depois de 13 às 18. Eu vou colocar aqui, ó, vai ser de 9 às 14. E não tem um segundo turno. Vai ser de 9 às 14, direto. Certo? Veja, vamos lá raciocinar. Eu estou, para esses dias, trabalhando menos. Se eu estou trabalhando menos, isso quer dizer que a minha data de término ela vai mais para frente. Eu vou precisar de mais dias, porque aqui eu dei folga para o pessoal. Vai ter alguma alteração aqui na data de término. Não vai mudar nada na de início, mas vai mudar na data de término. Vou colocar OK, ó. Dia 26/11. Então, eu sei que nessa semana eu trabalhar meio-dia, ou aquele período de horas lá que eu falei, eu vou atrasar o meu projeto um pouco. E atraso aí, estava dia 24, né? Atrasou 2 dias. Certo? Aqui as durações continuam as mesmas, porém aqui... Mas, professor, o seu meio-dia, como é que ele faz essas contas? Pessoal, o Project ele trabalha em horas. As contas ele faz em horas. Tudo, você pode aqui definir isso aqui em dias, em semanas, em meses, mas ele vai trabalhar, ele vai converter isso em horas para poder fazer as contas dele. Tá certo? Então, ele verificou quantas horas davam ali, ele viu em cada dia, ele pegou um trabalho que precisa ser feito em 82 horas. Ele saiu colocando nos dias, tá? Quando chegou nesses dias aí, ele só utilizou lá de 9 às 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. Em cada dia ele colocou 5, 5, 5, 5 e pronto. No dia que deu para colocar 8, ele foi colocando. E no final ele vê em que data isso dá. Então você podia botar dias de trabalho com 3 horas, com 4, com 5, seja o que for. O Project ia calcular o término aqui de acordo com essa distribuição que você fizesse. Certo? Então, aqui de novo, alterar período de trabalho, eu defini. E aqui ele já marcou, ó. Agosto está desse jeito, setembro não tem nada, outubro, novembro está assim, ó. Vejam que aqui ficou, ó, 15, amarelinho,
Porque tem trabalho, tá? Tem trabalho, o trabalho é reduzido. Mas naquela outra semana que ele colocou meio amarelo, mas também ficou não útil. É não útil e também é semana não padrão, porque foi definida aqui na semana não padrão. Certo? Além disso, aqui em exceções, você pode adicionar períodos ou só dias, só datas de alguns dias, onde vai ter uma exceção naquele dia. Você não quer definir uma semana ou várias semanas, não. Um dia, um diazinho só. Então, vamos supor aqui, ó, feriado, aniversário do professor. Pronto. O feriado aqui que vai ser aniversário do professor vai ser dia 9 de setembro, começando dia 9 de setembro, terminando dia 9 de setembro. Vejam, isso aqui se parece muito com isso aqui de semana de trabalho, tá? A diferença é quando você vem aqui em detalhes. Aqui em semana de trabalho, você só diz, em detalhes, você só diz o horário. Se vai ser folga, se não vai ser. Tá? Aqui nas exceções, quando você clica em detalhes da exceção, você vê que a tela é diferente. Ó. Eu vou mexer aqui com o período de trabalho, vou dizer se é folga ou se é período de trabalho, tá certo? Eu vou botar como folga. E aqui você diz se ela vai repetir, por exemplo, semanalmente, mensalmente, anualmente. Aqui você poderia, inclusive, definir um período, dia de sexta-feira ser mês expediente. Ou a primeira sexta-feira, uma sexta-feira por mês, ou então todo dia 10 de cada mês, só trabalha à tarde. Tá? Poderia fazer essas exceções e você também ele permite colocar repetições. Tá? Então aqui, vou deixar assim, vai ser folga, nesse dia vai ser folga, só vai repetir um dia. O intervalo de recorrência que termina após uma ocorrência, não vou colocar mais nada, que é só um dia só. Ok? Vejam, de novo, definir uma folga dia 9. Esse número aqui do dia 26 tem que mudar. Certo? Tem que mudar. Vamos lá, colocar ok. E ele foi para 29. Olha, eu dei uma folga e o período foi para 29 porque aqui, né, mudou 3 dias porque tem aquela história de final de semana. Não sei em que dia caiu esse dia 9 e por aí vai. Tá certo? Mas quando eu venho aqui alterar período de trabalho, se eu der uma olhada agora, ficou azulzinho, porque é dia de exceção, e também tá meio marrom, porque é não útil. Poderia colocar outro dia de exceção aqui, meio expediente. Meio expediente. Eu vou colocar que isso aqui vai valer para o mês de outubro todo, tá? Começando no mês de outubro até o dia 31 de outubro, os detalhes é que semanalmente, às segundas-feiras, tá certo? O período de trabalho vai ser de 9 às 14. Veja a complicação. Só em outubro, às sextas-feiras, desculpe, às sextas, eu podia botar assim, ó, terça e sexta. Bom, cada uma semana, toda sexta-feira, vai acontecer de que eu vou trabalhar meio expediente aqui. Certo? Vamos ver como é que funciona. Mês de outubro. Opa! Só marcou um dia, tá vendo? Vamos editar isso aqui para saber o que a gente fez errado. Ó, semanalmente, a cada semana, sexta-feira, intervalo de ocorrência termina em 31 de outubro. E ele sabe que vai ter 5 ocorrências. Ok? E agora ele já marcou para mim. Ó, sexta. Tá aqui em exceções, ficou azul, mas não tá marronzinho porque continua sendo dia útil. Só que é reduzido. Se eu reduzir o tempo nesses dias aqui, tempo de trabalho, isso quer dizer que agora o meu término vai ser dia 29, vai ser depois do dia 29, não é isso? Põe OK e foi para o dia 1 do 12.
Vejam, todas essas regras, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, essas hipóteses, são reais. Você faz isso com feriado, com dia santo, com acordo que você negociado com o sindicato, esse tipo de coisa. Então, existe a possibilidade de você chegar e jogar no teu sistema, no teu projeto. E ainda digo mais, se o projeto for muito grande, isso é essencial que você verifique o calendário antes. Você verifica o calendário todo, joga todas as possibilidades antes, que o Brasil tem muito feriado, muita coisa assim. E depois que você faz isso, confie no projeto. À medida que você for colocando as durações aqui, tá certo? Ele vai respeitar aquele calendário que você fez, com todas essas regras que a gente jogou aqui, com semanas de trabalho diferenciadas, com exceções aqui levando em consideração, tá certo? Ele vai utilizar isso para fazer a previsão de término aqui das tuas atividades. Deu para entender, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta? Bom, parece que não. Então, vejam. Calendário é essencial dominar, tá? Só tem uma dica que eu gostaria de dar para vocês aqui. Vejam aqui, ó, tá aparecendo somente a data, tá? Somente a data, tá aparecendo somente a data aqui. E isso às vezes causa uma confusão, tá? Porque o projeto ele vem, o dia começa às 9 da manhã. Eu gosto de trabalhar aqui, ó, aparecendo a data e a hora, tá? Vou já mostrar para vocês por que eu gosto de fazer isso, a data e a hora. Para aparecer a data e a hora, pessoal, a gente vem aqui em arquivo, opções, penso eu sempre me perco nisso, mas é opções, eu acho, isso. E aqui em geral tem formato de data. Eu quero que apareça a data e a hora. Cadê o formatinho que eu gosto? Tá aqui, é o primeiro, aqui o segundo. Ó, tem a data, tem a hora aqui. Tranquilo? Vou colocar OK. E aí ele me diz que meu projeto começa às 9. Ou tá dizendo que começa às 9 aqui, tudo bonitinho. Opa. Certo? Aí vejam, ó, algumas tarefas estão começando às 10 da manhã. Tá certo? Começa às 9 e vai terminar às 10 do dia 11, porque aquelas coisas lá naquelas semanas lá que eu disse que não, aqui só vai trabalhar tantas horas. Então, vejo, ele pega as horas e sai colocando. Essa atividade ela tem que começar no dia 18 às 10 horas da manhã. Não é no dia 18. Dia 18 às 10. Porque tinha até uma atividade antes que deve terminar às 10. Tem um dia aí. Ah, mas começa às 9. Mas vai terminar às 10. É tanto que o dia vai até 18 horas e aqui está terminando às 17. Ó. Porque alguma começa às 17. Essa aqui está começando às 17. No final do dia começa essa atividade. Ele faz isso. Certo? Então aqui, às vezes, não é suficiente que você veja somente a data. Isso pode dar confusão. É interessante que você veja também a hora. Tá certo? Aqui, informações do projeto, onde não estava aparecendo a hora, agora aparece. Estava aparecendo só a data, agora aparece a hora também. Ok? Aparece a hora. E vejam só. Deixa eu ver se eu vou fazer isso agora. Aqui no período de trabalho... Não, eu tenho um detalhezinho importante, depois eu mostro para vocês. Tá? Eu faço em outro exercício. Então, veja que é interessante aparecer a hora, tá? Só recapitulando, para aparecer a hora, você vem em arquivo opções e tem aqui na guia geral, aqui na abinha geral, formato de data, é aqui que você seleciona o formato de data. Tá? Então, tem vários formatos aqui. Aqui tem, ó, semana, diz o número da semana, o mês, alguma coisa parecida. O que é 4? 09. Tem alguma coisa com o número da semana, se você quiser que apareça, tá? Mas a gente põe a datinha aqui, com a horinha e tá tudo feito. Certo? Calendário. Deixa só eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui do calendário.
Vejam só. Ainda ligado ao calendário, se você vier aqui em arquivo, opções, na guia cronograma, tem essas opções aqui, pessoal. Tem essas opções aqui. Tá todo mundo conseguindo enxergar? Tem assim, ó, hora de início padrão. Vocês viram que tá tudo começando aqui dia 9? Peraí, deixa eu fechar isso aqui e abrir de novo, que o meu arquivo... Opa, desculpa. Arquivo, opções, cronograma. Então, eu tenho assim, ó, a semana começa no domingo. Ok, isso aí não tem problema. O ano fiscal começa em janeiro. Também não vai interessar muita coisa. A hora de início padrão. Pessoal, que eu saiba, nenhuma obra começa às 9. Normalmente a gente começa às 7. E a hora do término padrão, vamos deixar aí 18 horas mesmo, tá bom? 18 horas, horas por dia. E se eu começar às 7 e for até às 18, não dá certo, né? Deixa eu ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Só aí tem 11. Só. Aí eu teria que dar 3 horas de almoço. Não dá muito certo isso, não. Vou colocar aqui 16 horas, tá? Termina às 16. 7, 12. 12 para dar 9. Ok. 1 hora de almoço. Veja, 80 horas por dia, 40 horas por semana. A gente faz 40 horas por semana? Normalmente não, né? 44. Tem umas continhas aqui que você tem que fazer. Mas o que interessa é que é o seguinte: o project vai achar que o padrão é esse aqui de trabalho, ó, de 7 às 16, tá certo? Por dia, quando você disser dia, é a mesma coisa que está dizendo para ele 8 horas de trabalho, para ele poder alocar as atividades. E quando você falar a semana para ele vai, eu vou botar aqui para ele interpretar como sendo 44. E dias por mês, vamos supor que são 20 mesmo, que eu trabalho só de segunda a sexta. Quando eu disser para o project, essa atividade dura 1 mês, é a mesma coisa que eu estou dizendo, project, essa atividade dura 20 dias. Então, a gente tem que estar ciente com relação a isso aí. Tá certo? Muito bem. Vou colocar OK. E vejam, tem um probleminha aqui. Eu disse aqui para o project que esse era o padrão que ele tinha que entender, certo? 7 às 16. Só que eu estou fazendo isso agora. Aqui eu tenho coisa começando às 9. Ó. Primeira atividade do projeto começa às 9. Por isso que eu disse, e tem coisa terminando às 18 aqui. Por isso que eu disse para vocês que a primeira coisa que você tem que fazer antes de fazer qualquer coisa, qualquer atividade, é você preparar o calendário. É preparar todas essas informações aqui do calendário e preparar essas informações aqui do cronograma geral. Prepara isso, prepara o calendário e só a partir daí é que você coloca, porque senão você vai ter trabalho. Por exemplo, para ajeitar essa história aqui a primeira atividade está começando 9 horas, olha onde é que eu tenho que ir. Eu tenho que vir aqui informações do projeto e dizer que o projeto começa às 7 da manhã. Tenho que mudar manualmente aqui, tá? Põe OK. Veja, eu ainda não mudei aqui. Tem que mudar aqui na atividade. 7 horas é aquela hora que ela começa. E ele não deixa. Por que ele não está deixando? Porque o meu período de trabalho aqui, ó, atividade padrão da semana de trabalho, está dizendo que a segunda-feira começa às 9. E eu não quero, eu quero agora que ela comece, vou definir aqui como dia específico, eu quero que ela comece às 7 até meio-dia, depois de 13 às 16. Põe OK, e ele fez um bocado de conta aqui, ó, começou dia 7, começou 7 horas da manhã, agora terminando às 4, agora tá OK. Então, eu sempre aconselho que preparem tudo com relação aos horários antes e depois passem a colocar aqui as atividades, certo? Que aí vai funcionar.
sem problema, sem causar confusão. Se você não fizer assim, pode ser que cause confusão. Para você resolver, pode ser que demore um pouco mais, tá? Então, calendário é isso. Para mexer nas informações de calendário do projeto, você tem que preparar o padrão, que é aqui, tá? Preparar o padrão, que é aqui em cronograma. Aqui é o padrão. Depois que você preparar o padrão, você tem que vir aqui, criar o calendário, com todas as informações que você quiser criar aqui. E depois que você criar, você tem que vir informações do projeto e atribuir o calendário, mandar o project utilizar aquele calendário que você criou no seu projeto. Certo? Eu sei que é muito detalhe, mas isso vai ficar gravado para vocês olharem. Eu vou fazer um exercício só para vocês fazerem projetos mexendo no calendário, tá certo? Para vocês assimilarem. Mas veja que são alguns detalhes importantes, principalmente essa história de você visualizar aqui a hora da atividade para saber se está certo. Legal? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, se ninguém tem uma dúvida, eu vou partir agora para mostrar uma coisa interessante, segundo ponto da aula de hoje, que é a atribuição de recursos do tipo trabalho às atividades. Vamos lá? Então, vejam só. Eu já mostrei para vocês algumas coisas. Por exemplo, eu mostrei a vocês que se você vier aqui em... Onde é? Aqui. Planilha de recursos e fizer assim, colaborador, tipo trabalho, digamos que eu vou ter aqui 10 trabalhadores, 1000%. A taxa padrão é que ele custe R$10 por hora, certo? Taxa de hora extra, não vamos falar disso agora. O custo por uso também não vou falar disso agora, não precisa. Depois eu faço um exemplo que a gente bote o custo por uso. O acúmulo vai ser rateado, né, durante o tempo. E aqui vejam que no calendário base é o calendário que esse recurso aqui vai seguir. Esse calendário ele já colocou aqui como calendário do exemplo, mas eu podia selecionar outro calendário, tá? Para esse recurso aí, eu vou usar o calendário do exemplo para não balançar aqui a cabeça da gente. Então, eu digo o custo e digo que calendário, agora que vocês sabem o que é essa história de calendário, o recurso segue, o recurso obedece. Vamos supor que eu só tenho colaborador e vou voltar lá para o meu Gantt para eu fazer a atribuição. Muito bem. Então, vejam só. Antes de fazer a atribuição, pessoal, eu vou fazer aparecer aqui a coluna custo, tá certo? Que está 0 para tudo. E vou fazer também aparecer aqui, só para a gente nortear, a coluna, pessoal, trabalho. Que está zerado tudo. Trabalho aqui, pessoal, é número de horas. Quando fala trabalho, é a quantidade de horas, tá? E aí, aqui, na estaca, vamos lá, eu vou atribuir dessa maneira aqui, vou botar os detalhes para aparecerem aqui embaixo. Na atividade estaca, eu vou atribuir uma unidade do trabalhador. Vamos ver o resultado que dá isso. Um colaborador, tá certo? Que coisa esquisita é essa aqui? Eu fiz aqui uma coisa, pessoal. Aquele negocinho ali. O mais breve possível. Não tem data de restrição. Não. Deixa eu só... porque está 1%. Desculpe. O colaborador, unidades, 100%, certo? Não é 1, é 100. Vou colocar OK. E vejam só. 960. De onde é que ele tirou esse 960? 960 porque em 12 dias eu tenho 96 horas.
E eu disse que o colaborador custa R$10 por hora. Então, eu tenho aqui o trabalho e tenho o custo. Veja que interessante, à medida que eu faço isso aqui, o que é que o Project faz? Ó? Eu vou aqui em projeto, informações do projeto, lembra aquele botãozinho estatísticas? Estatísticas, ele já vai colocando aqui, ó, atual, eu tenho a duração de 78 dias, trabalho 96 horas e o custo até agora do projeto está 960. Então, aparece aqui, ó, no resuminho. Muito bem, aqui no bloco Paviga Baldrame, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar colaborador também, só que eu vou colocar 2. Põe OK e vejam, de novo, 16 dias vezes 8 horas, 16 dias. Cadê a calculadora? 16 vezes 8 dá 128. Só que eu vou colocar dois colaboradores vezes 2. Isso me dá 256 horas de trabalho. 256 horas de trabalhos executados por um recurso. Tá? 256 horas. E agora, cada hora custa R$10, 2.560. Certo? Só para fixar. Aqui não tem custo, que é um marco. Mas aqui, que demora 16 dias, eu vou colocar também um colaborador. E na laje eu vou colocar 2 colaboradores também. Muito bem, ele vai calculando o custo aqui. Eu já mostrei para vocês que a conta está batendo. Está batendo. Pronto, ele não é, esse tipo de conta aí o Project não erra, não. Muito bem. Só que tem uma coisa que eu não contei para vocês ainda, que eu vou contar agora. Vejam. Você tinha, de um lado, as atividades. Você faz toda a lista de atividades com as predecessoras, com as durações. Você faz, do outro lado, a lista de recursos. E se você deixar elas duas separadas, elas nunca vão entrar em contato uma com a outra. Só que, quando você faz essa simples atribuição aqui, de colocar um colaborador aqui, vejam, o project, quando você faz a primeira atribuição, o project decora para cada atividade a proporcionalidade entre quantidade de recurso do tipo trabalho, só funciona para o tipo trabalho, material não, tá? Mas quantidade de recurso do tipo trabalho e a duração da atividade. Então, vejam, eu coloquei aqui um colaborador, não coloquei? Coloquei aqui e já está confirmado. Mas se eu vier agora aqui e disser assim, não, eu errei. Eu não vou fazer essa atividade com um colaborador, vou fazer com 2 colaboradores. Vejam o que vai acontecer. Eu venho aqui, vou editar, vou colocar 200 para 2. Quando eu puser OK, vocês vão ver que ele colocou aqui 200, mas aqui ele colocou 5 dias. Ele mudou isso. Eu não mudei. Por quê? Vou voltar. Ó, 100. Desculpa, aqui é isso mesmo, 100. Para ficar um colaborador, OK. Vocês vão ver que esses 5 dias aqui vai mudar para 10, tá? Eu só não entendi nada. De onde saiu essa maluquice? Olha, o project, por default, isso pode ser mudado, tá? Mas por default, por automático dele, é o seguinte. Quando você faz a primeira atribuição do recurso, do tipo trabalho, ele estabelece a regra de 3. Se você chegar aqui, ó, alvenaria do tijolo, colaborador, e disser que vai 2 colaboradores, o que é que ele entende? Ele entende assim, ó. Bom, ele fez as contas e disse que para fazer em 10 dias, lembre-se que a duração a gente calcula fora de acordo com a equipe que você vai usar. E aí você disse que ia usar 2 colaboradores. O project, para te ajudar, ele diz assim, OK, confirmei aí para mim, confirmei, pronto. A partir de agora, para essa atividade, eu vou sempre pensar que
ela só é feita em 10 dias se você utilizar 2 colaboradores. Ela é feita em 10 dias para uma equipe de 2 colaboradores. Isso quer dizer que, se você mudar a equipe, ele vai calcular automaticamente para você a nova duração proporcional. Certo? Então, se eu chegar aqui em colaborador e no lugar de 2 colaboradores, veja só, eu disse para o Project, esse trabalho aqui, para fazer em 10 dias, são 2 colaboradores. O que é que vocês acham que vai acontecer se eu, no lugar de 2 colaboradores, colocar só um? Ele vai duplicar o tempo. Então, veja. Colaborador. Não quero 2, não. Agora eu quero só um. Põe OK. E o dia aqui foi para 20. E já alterou tudo. Agora já está com 88 dias. A data mudou tudo. Eu só fiz mudar. Então, veja. Acho que é um de vocês. Quem foi que perguntou que estava dando errado umas coisas no começo da aula? Fui eu, professor. Ítalo. Foi exatamente isso mesmo que aconteceu. Foi isso, não foi, Ítalo? Viu que eu disse assim, olha, espera um pouquinho que eu vou explicar uma coisa. É isso. Eu esperava que acontecesse com vocês esse problema. Porque eu não expliquei, tá certo? E é uma coisa que não fica claro. Assim, quer dizer, agora que eu expliquei, ficou claro, né? Mas não é intuitivo. Você muda uma coisa e o Project sozinho muda uma coisa e você não entende por que ele está mudando. Mas é por causa disso. Mas vejam, a mágica acontece na primeira atribuição. Se você, veja, todos esses aqui, eles ainda não sabem quais são as relações que existem com os recursos, não. Mas se eu chegar no contrapiso, eu disser que para fazer em 8 dias eu preciso de colaborador aqui, 4 pessoas, não tem problema nenhum. Ele vai manter o custo aqui, tá certo? Ele vai calcular um custo aqui. Isso aqui leva 2 dias para fazer 4 pessoas, não tem problema nenhum. Mas veja, depois eu me arrependo e digo assim, não são 4, rapaz, eu errei, são 2. Aí, inadvertidamente, eu chego aqui e mudo para 2. Põe OK. Veja o que acontece com a quantidade de horas e o custo total, tá? OK. Isso aqui passou para 4 e era 2. Isso aqui que era 640 passou para 640, não mudou nada. O custo não muda nem a quantidade de horas, porque esticou os dias. Para executar aquele trabalho, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que, olha, quando eu digo que são 10 dias, 2 pessoas, eu estou estabelecendo o trabalho. Eu estou travando o trabalho. Se você tirar gente, ele aumenta os dias. Se você botar gente, ele diminui os dias, mas o trabalho continua o mesmo. O trabalho que eu digo é a quantidade de horas do recurso aplicado. Certo? Então, aqui, aí agora eu voltar para 400, voltou para 2 dias, continua o custo 640, 64 horas. Ok? Então, vamos lá. Professor, mas se eu errar, não tem como consertar? Tem. É muito fácil. Veja, errei, não são 400. Quero manter, mas a duração está certa, mas são 2 aqui. O que é que eu faço? Eu apago aqui, apago. E agora eu reinsiro. Eu faço, então, a nova atribuição de 2, OK, que vai ficar 2 dias, 2 colaboradores, e agora R$320, 32 horas. Então, errou só a atribuição, a saída é apagar e reinserir. Não tente editar, porque se você editar, você vai estar utilizando a ajuda do project para recalcular a duração da tua atividade. E às vezes você não quer isso. Se é erro, você não quer. Mas se você está, por exemplo, planejando, vamos supor que o meu projeto aqui, ele está acabando. Opa, ele está. Cadê? Por que eu não consigo ir para cima? Vou tirar esses detalhes daqui. Tarefa, tirar os detalhes. Aqui. Vamos supor que esse projeto aqui, ele está... Uma atividade longa aqui. Ele está terminando no dia 15. Eu queria que ele terminasse antes do dia 10. Aí eu olho uma atividade aqui, onde as são maiores, aqui, eu vejo aqui, olha só, a alvenaria de meio tijolo está levando 20 dias. Não, peraí.
E se eu colocar mais um colaborador aqui? Se eu colocar mais uma pessoa aqui. Aqui, ó. 200. Põe OK. O custo não muda. A quantidade de horas não muda. Mas agora o meu projeto está acabando dia 1. Como assim, professor? Você colocou um colaborador a mais aqui. Eu coloquei um colaborador a mais, mas aí a atividade vai ser feita na metade do tempo. O custo da atividade continua o mesmo. Porém, o projeto está encurtado, porque eu acelerei uma atividade colocando um recurso a mais lá. Certo? E o Project ajuda a fazer isso, sem precisar fazer conta. Você deu a primeira relação para ele, ele decora para cada atividade a relação que tem com os recursos. E aí, se você fizer modificação, essas modificações, pessoal, entendam que isso não é um problema do Project. Não é. Você só tem que saber usar. Isso é uma ajuda. Porque se na primeira vez que você definir correto, depois, para você ficar fazendo simulações, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Ah, aqui eu vou botar um colaborador. Ok. Tá aqui. Ah, vem cá, o que acontece dia 1º do 12? Mas se eu chegar aqui nessa aqui, e agora colocar 3 pessoas. Põe OK. Veja, a conta, ó, ele fez 3,33 dias. 3,33 dias. E já recalculou o projeto inteiro para mim. Certo? Se eu editar aqui agora para... Deixa eu ver se eu editando aqui direto. 100. Ele volta para os 10. Deu para entender, pessoal? Perguntas. Por favor, perguntas. Para mim tá tranquilo, pessoal. Hã? Tudo certo, né? Vamos lá. Vejam que à medida que o tempo vai passando, pessoal, eu vou ensinando para vocês os detalhes de utilização do Project. Essa história de você colocar um recurso e ele decorar a relação que tem entre a quantidade de recursos e o tempo, e se você modificar a quantidade de recursos, ele recalcular o tempo para vocês, isso pode ser desativado. Mas eu não vou ensinar agora como é que desativa. Quero que vocês vejam isso, tá? Vocês se adaptem a isso, porque isso é uma ferramenta de trabalho do Project, esse cálculo automático que ele faz com relação a recursos, tá? Mas depois eu posso mostrar onde é que você desativa isso. Fechado? Não vou mexer nisso agora, não, para não bagunçar a cabeça de vocês, mas você pode fazer isso. Bom, pessoal, das atividades que vocês fizeram até agora, alguém, além dessa dúvida do Ítalo que ele teve, foi exatamente isso que eu acabei de explicar, alguém tem alguma dúvida que queira me perguntar alguma coisa, queira abrir o arquivo para olhar, professor, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, como é? Alguém tem alguma coisa para falar? Professor, eu tenho. Diga aí, Tarcísio. É o seguinte, quando você tem mais de um recurso, e aí ele aumenta a quantidade de horas, ele soma as horas para cada recurso, é? Isso, vamos lá vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vamos lá. Vou chegar agora aqui na planilha de recurso, eu vou colocar que tem o colaborador e tem o ajudante. O ajudante, vou botar também, ele custa R$5, tá? Usando o calendário exemplo, tudo bem. Vou voltar para o gráfico gigante. E aí vamos fazer contas, beleza? Vamos pegar uma fácil aqui para a gente fazer. Vou tirar o colaborador. Tá aqui, instalação hidráulica. Instalação hidráulica. Eu vou atribuir a instalação hidráulica. Cadê ela? Tá aqui. Instalação hidráulica. Eu vou atribuir um colaborador e vou atribuir um ajudante. Certo? Essa atividade ela tem 10 dias. Logo,
serão 80 horas. 80 horas de duração da atividade. Mas se eu ponho 2 pessoas trabalhando, eu vou ter 80 horas de uma e vou ter 80 horas de outra. Certo? Para aquela atividade, eu vou ter 160 horas de trabalho sendo feito. Por isso que aqui eles não chamam hora, eles chamam trabalho. Eu estou investindo 160 horas dos meus recursos. Se eu tivesse 10 recursos, seriam 1.600 horas. Ok? E aí, o Project Med, quantidade de trabalho, todas as horas de todos os recursos. Por isso que aqui ficou 160 horas. São 80 horas a R$10, que dá R$800, com mais 80 horas a R$5, que dá 400, e aí quando você soma, dá 1.200. Tem uma maneira de ver aqui nos detalhes, pessoal, se você clicar aqui nessa região limpa aqui com o botão direito, ele tem umas opções, custo aqui, ó. Aqui, ó, isso, custo. Esse colaborador, uma unidade custando R$800, tá certo? E esse ajudante vai custar R$400. Por isso que dá esses 1.200. Tem outras opções aqui, deixa eu ver aqui. Custo, trabalho. Aqui dá colaborador 80 horas, tá certo? 80 horas. E a outra opção é cronograma. 80 horas aplicadas aqui, quando é que ele começa, quando é que ele termina. Anotações não tem nada. Cronograma. Cadê? Epa, desculpe. Cadê aquela primeira? Recursos e predecessoras. Está aqui, recursos e predecessoras. Recursos e predecessores. Está aqui. Essa opçãozinha aqui de recurso e predecessor é a melhorzinha, porque tem aqui, ó, colaborador e a quantidade de trabalho dele. Deu para entender? Respondi a pergunta, Tarcísio? Respondeu sim, professor. Ótimo. Por isso que, por exemplo, uma atividade qualquer, você pode ter, em 10 dias, aplicado, sei lá, 5.000 horas. Depende de quantas pessoas estão envolvidas naquilo ali. Certo? É igual aquelas reformas de carro que o Luciano Huck fazia, que durante o final de semana tinha 30 pessoas trabalhando. Então, o final de semana tinha 48 horas, mas de trabalho foram investidas ali 812 horas. Somar as horas de todo mundo, dá isso. E para o project é assim mesmo, tá? Se você ver agora aqui em projeto, informações do projeto, estatísticas, você vai ver que eu tenho 78 dias e já tenho 1.312 horas de trabalho que serão necessárias para você executar essa atividade. Com um custo de R$12.000 aqui, 12.720, que é o mesmo valor que está aparecendo aqui em cima. Certo? Perguntas. Por favor, perguntas. Muito bem. Então, pessoal, vamos combinar uma coisa aqui. O que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. E agora eu preciso que vocês pratiquem. Eu vou elaborar uma atividade que tem alguns exercícios que envolvem a questão do calendário, para vocês mexerem com isso. Tá certo? E aí eu vou postar a atividade, vou junto com esse vídeo para vocês terem acesso. E se eu precisar de colocar mais alguma informação, eu coloco nas instruções ou eu faço mais um vídeo. Tá bom? Mas eu acho que o nosso ritmo de passagem de informações para vocês tá bom. Vamos continuar desse jeito, fazendo as atividades, tal, né? Para a gente poder... Eu acho que daqui a mais uma semana eu vou fazer um exercício bem interessante para a gente poder começar a ver a questão do acompanhamento, tá bom? Mas o básico de preparação, de atividades, de WBS, de ADT, de duração, predecessoras e aplicação de recursos, a gente está quase terminando, e aí a gente vai poder agora depois passar para a fase de análise um pouco aqui, de ver questão de folga, esse tipo de coisa, e depois partir para a parte de acompanhamento. E aí vocês vão ver como é que a gente utiliza o Project
para fazer acompanhamento dos projetos. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Então, hoje, uma aula mais curtinha. Eu vou parar a apresentação agora, vou parar a gravação agora, tá? Deixa eu só